A paz do Senhor Jesus, gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje eu vim aqui para trazer um vídeo que eu falei para vocês que eu iria trazer, que é o meu testemunho de vida para vocês. Eu espero muito que vocês gostem e que esse testemunho venha ajudar vocês de alguma forma, assim como ajudou muita gente que eu já contei, né? E, gente, para começar, né? Esse vídeo que eu tô um pouquinho nervosa, um pouquinho nervosa. Mas para começar esse vídeo, antes, né, de começar esse vídeo, eu quero que você clique no gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, compartilhe para alguém que precisa ouvir esse testemunho, porque eu creio que eu não tô nesse meio à toa. Jesus não me honrou à toa, sabe? Ele tem algum propósito na vida de cada pessoa que assiste esse vídeo. Então é isso, gente. Vem comigo. Vou contar um pouquinho pra vocês sobre o meu testemunho de vida. E é isso. Bom, antes de eu começar a falar, eu quero ler aqui, se você tem uma Bíblia aí na sua casa, abra sua Bíblia em Salmos 46. Eu acho que é um salmo bem conhecido por vocês aí, por a maioria dos cristãos. E se você não tem Bíblia, preste atenção no que eu vou ler. É o primeiro versículo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Bom, para começar, vamos falar que eu acho que muitas pessoas já perguntaram para mim se eu sou crente, se eu sou cristã de berço, né? Ou seja, se os meus pais são cristãos e não são. Eu fui para a igreja com 7 anos de idade, criança. Fui para a igreja criança, que a minha irmã me levou, na verdade. Porque minha irmã me levou. E a primeira vez que eu fui, eu não aceitei, não. Acho que eu fiquei umas 2 semanas indo. Aí bem depois que eu aceitei a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Eu fui com a minha irmã. E aí, depois de uma semana por aí, veio uma irmã falar pra mim de Jesus. E eu pensei assim, falei, gente, o que essa mulher tá falando? Porque a gente fica assim, quando a gente não conhece a palavra, a gente fica assim, né, meio confuso. E aí ela pegou e falou pra mim se eu queria aceitar Jesus Cristo como meu Salvador. E, gente, a forma que ela me falou foi uma forma muito tocante. Eu lembro até hoje, ela disse que, como eu era criança, ela disse uma linguagem mas pra criança entender, mas ela disse, você quer aceitar Jesus? E eu, assim, sem entender nada, né, o que ela tava falando, ela falou, se você não conhece, Jesus, ele é um homem que morreu na cruz por você. Ele é um Deus que veio em forma de carne só pra morrer por você. E ela começou a falar que Jesus tinha morrido na cruz por mim, que Deus tinha muitas coisas grandes pra fazer na minha vida, através de mim, na minha família também. E eu lembro de todas essas palavras, por mais que pareça ser incrível, eu lembro muito bem dessas palavras. E aí eu aceitei a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. No começo de tudo, eu nem sabia muito as doutrinas da Assembleia. Por isso que muitas pessoas me julgavam no começo, né? Quando eu era criança, eu dançava funk, quebrava até o chão. E... misericórdia. Perdoe a minha cachorra latina, gente. Mas eu fui conhecer a Jesus mesmo através da palavra de Deus. Quando eu comecei no meio evangélico, eu não sabia que a gente precisava de ler a Bíblia, que a gente precisava de ter um devocional, que a gente precisava de jejuar, de consagrar, sabe? Eu achava que era só ir na igreja e acabou, tava salvo. Mas eu realmente fui entender isso na palavra. Então, se você tem algumas dúvidas de como ser cristão, a palavra de Deus vai te direcionar, assim como me direcionou. E, gente, no começo eu fui muito julgada pelos meus colegas. Eu passei uma fase da minha vida na minha escola que era impossível ir na minha escola, sério, impossível mesmo. E pronto, gente, falei pra minha cachorrinha ficar quieta. E eu passei uma fase na minha vida, na minha escola, que foi a fase mais difícil da minha vida. A fase que mais me marcou foi na escola.
uma escola perto da minha casa, né? Da minha antiga casa, sem ser essa. Minha antiga casa, pra quem não sabe, é aquelas dos primeiros vídeos que eu tava gravando no meu quarto e tudo mais. E a minha fase mais difícil foi na escola, gente. Por quê? Porque criança, você sabe que criança não tem o senso, né? Não tem o senso. E eu era muito bulinada na minha escola. Os meninos zombavam muito da minha aparência. Isso até tinha se tornado, né? Agora não é mais. Mas tinha se tornado um trauma pra mim. Porque quando as pessoas falavam pra mim que eu era bonita, eu não acreditava. Porque eles falavam que eu era feia, que eu era isso, que eu era dragão. Essas coisas, né, gente? Como criança. E aí foi a fase mais difícil da minha vida, gente, porque eu chegava na minha casa, eu chorava. Falava pra minha mãe que eu estava sendo bulinada e nada, né? Nada. Ela falava bem assim, pra mim ignorar, sabe? Que quanto mais eu ignorasse, mais eles paravam, só que não, era o contrário. Quanto mais eu ignorava, mais eles me atentavam. Chegavam momentos que eu batia neles, porque eu era criança, né, gente? E aí essa foi a fase mais difícil da minha vida. Nessa fase que eu estava na escola, eu não era convertida ainda, tá, gente? Eu só tinha aceitado Jesus, eu só estava indo na igreja pra cantar mesmo. Eu não estava entendendo o real, o verdadeiro significado de ir pra igreja, né? Não é só ir, né? Tem outro significado aí. E aí, gente, acho que essa foi umas lutas que eu passei, assim, quando eu comecei a aceitar Jesus. E ela, quando a mulher me falou, ela falou que eu iria ter lutas também. Ela não pregou só o amor, não, ela pregou os espinhos também. E eu nunca fui muito influenciada pela minha família, sabe? Porque acho que ninguém da minha família é crente mesmo, cristão. Acho que a maioria de parte de pai é católico, né? E de mãe não é crente, não é cristão. E eu nunca tive uma influência, nunca tive só conselho da minha mãe mesmo, que ela falava pra mim nunca desviar, né? Como sempre falava, tá no caminho certo, não se desvie dele, era só isso que ela falava. E qual é a pergunta que muitas pessoas me fizeram foi o que me sustentou nesse período? Porque no dia 17 não, no dia 14 de janeiro vai fazer 10 anos que eu estou na igreja e eu tenho 4 anos de convertida, tá? E o que tem me motivado é Jesus. É Jesus, essa é a resposta. Ele tem me motivado porque chegou momentos na minha vida que eu ficava completamente desanimada, porque desânimo vem, gente, é coisa normal. Sim, acho que é algo mais normal possível pra quem é crente de verdade. Se você perguntar pra um cristão e ele falar que ele nunca passou por uma prova, ele não é cristão de verdade. Pode saber que ele não é cristão de verdade, porque tem os espinhos. Gente, se tiver um barulho de caminhão aí no fundo, perdoem, tá? É porque teu vizinho tá ligando o caminhão ali. Mas enfim, vamos continuar. E essa foi a pergunta que as pessoas fizeram pra mim, na verdade, até meu pastor já chegou pra mim e falava que tem, qual que é a base para que você até hoje não tenha desviado do caminho, né? Não tenha se desviado da igreja e não tenha desistido aí no caminho. É Jesus, gente, porque se fosse pelas minhas próprias forças eu não conseguiria, eu acho que eu não conseguiria mesmo, porque nós somos fracos, né? Nós somos seres humanos, temos limitações, inseguranças, medos. E na hora que eu tava mais com medo mesmo, foi nessa questão aí do meu chamado, né? Que Deus tinha usado um profeta não, né? É um profeta. Mas Deus tinha usado ele pra falar pra mim sobre o meu chamado e eu fiquei com muito medo, porque é um chamado que tem muita luta, né, gente? É bem difícil, assim, exercer esse chamado que é missionária. Cantora missionária. Mas Deus tem me honrado muito. Ele tem me ajudado muito, muito, muito. Sabe? Quando eu tinha os meus 13 anos de idade, foi na onde o inimigo começou a usar muitas pessoas da minha família para me acusar. E eu quero te dizer
que se alguém da sua família te acusa, ou se alguns amigos seus te acusam, só glorifica a Deus e agradeça a Deus pela vida deles. Porque eles não têm culpa, né, de serem usados aí. Tem culpa de o inimigo usar. Às vezes as pessoas dão muita brecha, né, e o inimigo acaba usando, assim, essas pessoas para atirar palavras contrárias nas nossas vidas. Mas tudo isso é para que nós venhamos amadurecer. Amadurecer, na verdade, a palavra é certa. Amadurecer. E o que muitos cristãos falavam pra mim é que deserto é a escola de crente, porque deserto é onde você vai aprender, na hora da angústia que você aprende. E quem é o educador é Deus, quem é o professor é Deus. Então muitas vezes, igual muitas pessoas falam até aquele ditado, né, na hora da prova o professor fica em silêncio. Então essa é uma realidade muito, muito grande que tem assim nessa caminhada cristã, a questão do silêncio, porque quanto mais Deus fica em silêncio, mais angustiado a gente fica, parece que é algo automático. E não só acontece comigo, acontece com muitas outras pessoas também, essa questão. E aí chegou um momento na minha vida que foi muitas lutas, gente, muitas lutas. Eu não sei se foi, acho que foi permissão de Deus, sim. Mas Deus permitiu doenças, sabe, na minha família, doenças incuráveis. E no meio dessa caminhada, quando eu era mais nova um pouco, eu não era convertida ainda, mas a minha avó tinha descobrido que estava com câncer de mama. E foi na hora que eu mais fiquei, assim, triste, né? Eu era criança, porém, eu fiquei triste. Eu sabia que não tinha cura, né? Mas que Deus é o médico dos médicos. Chegou um momento que foi aonde eu conheci a palavra oração, a palavra jejum. E eu tinha feito uma campanha, eu e Deus mesmo, de... Ai, será que tá gravando? Eu tinha feito uma campanha de oração na madrugada. Eu ia pra igreja orar pela minha avó, para que Deus curasse ela, né? E eu não sabia dessa coisa de vontade de Deus, essas coisas. Então, quando a minha avó faleceu de câncer, eu não entendi no começo, eu não consegui compreender. Porque assim, a gente não consegue compreender a vontade de Deus, né? Muitas vezes a gente não consegue, a gente quer porque quer. E eu queria porque queria que ela fosse curada, mas não foi da vontade de Deus. E hoje eu entendo isso. Porque a vontade de Deus, a Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável, né? E é a mesma coisa de uma mãe, quando ela fala, é pro seu próprio bem, e você na hora não entende, né? Fala, aqui pro meu próprio bem, só quer me ver mal, né? Acho que isso é o que mais acontece também. E, gente, o que eu tenho pra falar pra vocês é, continue. Se você é de um berço cristão, continue. Porque uma coisa boa é que você tem influência. Uma coisa boa é que os seus pais te ajudam nessa caminhada. Eu nunca tive uma influência, na verdade, pra me ajudar, né? Era eu e Deus. Eu e Deus. E uma coisa que eu tinha muito, gente, que eu era... Hoje em dia eu melhorei muito nisso, mas eu era muito orgulhosa. Eu queria... Tudo era só eu e Deus, só eu e Deus. Eu não queria mesmo falar pra ninguém. Eu não falava pra ninguém sobre o que eu passava. Só pra Deus. E aí, o Senhor me honrou muito. Espinhos teve muitos. Até hoje tem, né? Lutas que a gente tem, acho que é algo normal. Mas continue, não desista, porque o Senhor pode estar em silêncio agora, mas amanhã, ou depois, Ele pode ficar 1 ano em silêncio, mas Ele vai te responder uma hora, e Ele vai te honrar. Naquele mesmo lugar que você foi humilhado, Ele vai te honrar. E, gente, é algo incrível. Assim, muitas vezes eu fico pensando e imaginando o que eu seria se eu não tivesse conhecido a Cristo, né? O que eu seria se eu não tivesse aceitado Jesus? O que eu seria se eu não tivesse aceitado aquele convite da irmã, né? Quando ela falou assim, eu queria aceitar Jesus. O que seria de mim? Será que eu estaria morta? Será que eu estaria perdida no mundo, né? Mas, enfim, Jesus, Ele sabe de tudo.
de tudo mesmo. E o diabo, ele tentou, quando a minha mãe tava me contando, que quando ela tava comigo na barriga, tava grávida, o meu pai me abandonou, né, com 5 meses, né, que a minha mãe tava grávida comigo na barriga, né. E aí minha mãe passou por uma luta tremenda mesmo, muito tremenda mesmo. Ela passou por muita dificuldade, só que a gente nunca passou fome, mas as contas eram atrasadas, alimento. Mas a minha mãe, eu admiro muito ela porque é uma mulher muito guerreira mesmo. Uma mulher que sempre quis o bem pra gente. E, gente, o inimigo, ele tentou arrancar minha vida de várias formas. Minha mãe, quando ela tava andando de bicicleta, ela tinha caído e ela caiu de barriga pra baixo. Sabe, da ponta da barriga pra baixo. E ela não sabe como ela não me perdeu, né, na barriga. Mas, assim, pra tudo Deus tem um propósito, né? Agora eu entendo por que Deus não permitiu que a morte me levasse aquele dia. Porque Ele tinha um plano na minha vida que está se realizando. E que hoje eu vejo o quanto Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Tudo mesmo. Tem muitas vezes que a gente pode questionar, mas que Deus, Ele é fiel, Ele cumpre o que faz. Bom, até hoje ninguém da minha família é crente, só tô levando a minha irmãzinha. Mas antes a minha irmã ia também, só que ela desviou. A minha mãe já é desviada desde quando eu nasci, mas minha mãe é desviada da Assembleia. E é isso, gente. Jesus Cristo tem sido a minha base pra tudo, até hoje. E eu o conheci através da palavra de Deus. Então, se você quer conhecer a Jesus, quer conhecer a pessoa de Jesus, leia a Bíblia. Ore, jejue, consagre, entrega tudo nas mãos de Deus, que Ele tudo fará. Como diz o Salmo 46, Deus é o meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. E na hora que eu mais precisei, Deus estava lá comigo. E Ele está com você. Então não se preocupe se você está passando por uma tempestade, uma dificuldade muito grande na sua vida que você não consegue ver uma saída. Mas que Deus está vendo tudo. Então confie nele, nunca deixe de acreditar nele. E a cada dia mais, busque ter a presença dele, busque ter uma intimidade com ele, busque os dons do Espírito, só busque a Deus. Porque hoje, eu na minha adolescência, né, na verdade, eu era muito sapeca. Mas hoje eu não trocaria Jesus pelo mundo, sabe? Porque é difícil, mas é maravilhoso sentir a presença de Deus, é maravilhoso estar na presença de Deus. Então eu não trocaria nunca mesmo, nunca trocaria Jesus por nada nesse mundo, porque Ele é tudo pra mim. Ele é meu conselheiro, Ele é meu pastor, Ele é meu pai, Ele é o meu consolador, Ele é minha rocha, Ele é minha raiz, Ele é tudo pra mim, Criador do universo, Deus que tudo faz. E Ele é tudo pra mim. Então continue, não desista, por mais que esteja difícil, não desista. Jesus está no barco, Jesus está no controle de tudo. E Ele sabe de tudo que você está passando. E é isso, gente. Esse é meu testemunho de vida. E eu creio nas promessas de Deus ainda para minha vida. E creio no que Ele vai fazer ainda na minha família. Mas que nós venhamos perseverar nos caminhos do Senhor. Porque se nós não ficarmos debaixo da presença dEle, nós não ficar perseverantes, nada Ele fará. A gente tem que fazer a nossa parte. Então é confiando, é colocando a nossa fé firmada na palavra de Deus e nele, sabe? Ter muita fé mesmo, porque as respostas você encontra na palavra. Então não deixe de orar, não deixe de ler a Bíblia, como eu falei antes, não deixe, nunca. Seu devocional com Deus, seu momento com Deus, não deixe isso, não troque isso. Eu sei que tem muitos adolescentes aqui no meu canal, então eu quero falar pra vocês que
o mundo, ele é bom demais pra carne, mas a presença de Jesus é muito, muito, muito melhor. Os prazeres carnais são bons, mas Jesus é muito, muito melhor. O céu que nos espera é muito melhor. O Jesus que nos espera lá no céu é muito melhor. Então persevere, continue, mas não desista. E pode até haver momentos que você vai pensar em desistir, mas lembre-se que Jesus está com você. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Clica no gostei e compartilhe para alguém que precisa ouvir esse testemunho. E me perdoe se eu repetir palavras ou alguma coisa, mas é que eu sou muito nervosa por esse tipo de coisa, tá? Mas a gente tem que testemunhar as bênçãos de Deus na nossa vida, a gente tem que testemunhar o que Deus faz na nossa vida, o que Ele vai fazer ainda, né? E uma coisa que até hoje eu tenho no meu coração é o que Jesus disse, é o que Deus disse, que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Então, se você tiver esse versículo, eu não lembro muito bem o versículo, mas o capítulo e nem o livro, mas na Bíblia está escrito que Deus estará conosco até a consumação dos séculos. Então, pega esse versículo como a sua base, guarda no seu coração, e todas as vezes que você pensar em desistir, você lembre-se Ele dizendo para você: eu estarei com você até a consumação dos séculos. Então, confia nele, deposita a sua confiança nele, deposita a tua fé nele, que ele tudo fará. Compartilhe com os amigos, tá? E se inscreva no canal e compartilhe muito, gente. Copie o link, manda para que esse vídeo chegue nas pessoas certas. E eu creio que ele vai chegar na pessoa certa. E se você precisava dessa palavra, comenta aqui também, que eu quero muito que vocês fiquem interagindo aqui nesse vídeo. E me perdoem a qualidade do áudio, a qualidade da imagem, mas eu tô tentando ao máximo trazer um vídeo pra vocês. Mas eu não poderia deixar de trazer esse vídeo pra vocês, que é um vídeo muito importante que eu tinha falado pra vocês e eu também estava planejando há muito tempo fazer. Então é isso, gente. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.